Começa hoje a participação brasileira na Copa do Mundo de Clubes. A minha expectativa, será que tá alta ou tá baixa? A FIFA tá suando para vender ingresso para esse Mundial. Suou para encher o estádio ontem, ó. Teve que fazer um monte de coisa para ter aquele público que a gente viu na abertura entre Al-Ahly e Inter Miami. Tá flopado? Vai flopar esse Mundial? O que eu penso desse Mundial? E o que Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense podem fazer? Assunto do vídeo de hoje. Será que nós vamos dar conta de 8 europeus, galera? 8 no Intercontinental pra gente ganhar de um europeu? Não tá dando. Não tá dando pra ganhar, às vezes, nem de africano, nem de mexicano. 8 europeus, galera? 8. Ah, meu pai do céu. Tô preocupado, mas vamos fazer o quê? Tamo aí, vamos jogar, né? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 370 mil inscritos por aqui. E a AG, plataforma 100% autorizada a operar no Brasil, claro, já tem odds turbinadas para a estreia hoje do Palmeiras, para a estreia hoje do Botafogo. Você pode conferir lá. Com responsabilidade, com 18 anos ou mais, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aí. É um jogo responsável que a gente sempre estimula você, entendendo que isso aí não é investimento, pelo amor de Deus. QR Code na tela, aponta a câmera, vem pra AG. Aliás, a convite da AG, sigo aqui em Caruaru pro melhor São João do mundo. Me divertindo demais. A convite da Aposta Ganha, que é uma das patrocinadoras oficiais do evento. Muito bem. Vamos falar dessa estreia do Palmeiras, da estreia do Botafogo, mas eu quero falar primeiro do apelo nos Estados Unidos dessa competição e da escolha que a FIFA fez e do parto que foi para encher o estádio ontem. E olha que tinha o Messi, hein? Para encher o estádio ontem, no jogo de abertura, a FIFA teve que reduzir substancialmente o valor dos ingressos que estavam encalhando. A FIFA teve que fazer promoção para estudante. A FIFA teve que distribuir ingresso por algumas notícias que a gente ouviu. Um parto. Reflexos da escolha arriscada, na minha opinião, que a entidade fez pelos Estados Unidos. Um país que não tem cultura de futebol. Eu tenho narrado jogos na TNT Sports da MLS e tenho levado isso para você, né? A influência hispânica, né, nas arquibancadas, ela é muito forte. Então você tem, muitas vezes, jogos da Major League Soccer com bons públicos, mas você tem muito mexicano, você tem muitos imigrantes que não são nascidos nos Estados Unidos e que amam futebol e que vivem aquele ambiente. O norte-americano mesmo, o raizão, a parada dele é NBA. Inclusive o Mundial começa no meio do playoff final entre o Oklahoma City Thunder e o Indiana Pacers, que tá 2-2, que provavelmente vai bater jogo 7. O interesse do americano tá na final da NBA. O interesse do americano é na NFL, que nesse momento está de férias, né? Super Bowl é sempre no início do ano, volta do segundo semestre. O interesse do norte-americano é na temporada do beisebol. Então o futebol, o soccer, como eles chamam, fica escanteado, fica lá para baixo. Então é um país que não tem essa tradição. Tem grandes estádios, o Hard Rock que vimos ontem, um estádio maravilhoso, mas não tem essa cultura, então é difícil você mobilizar. Eu vi matérias no Estadão, na Folha, colegas brasileiros que estão lá, relatando o clima que eles estão vendo, falando, ó, a gente vê os brasileiros chegando aqui, os africanos chegando, muita torcida ali de Real Madrid e tal, mas no geral, o americano mesmo tem uns caras que nem sabem que tá rolando isso. Então esse é um problema que a FIFA está enfrentando. Então, para encher estádio vai ser difícil. A não ser que a FIFA continue distribuindo ingresso a 3x2 aí. Então, do ponto de vista comercial, essa primeira edição, eu não sei se a conta vai fechar para a FIFA. E é o que eu disse essa semana num vídeo aqui. Pode ser que isso esteja até dentro do plano de ação desse campeonato. É um campeonato novo, que de repente só vai começar a se pagar e explodir mesmo quando cair no gosto do torcedor daqui a 2, 3 edições, tipo as startups. Começam as operações, escolhem um segmento, vão abocanhando a fatia do público, mas vão num preço agressivo, vermelho no primeiro ano, vermelho no segundo, vermelho no terceiro, só prejuízo, até bum, dá o estouro, fechar no azul e a coisa der certo. Pode ser isso, porque o valor de venda de direitos de transmissão não foi do patamar que a FIFA estava projetando para os clubes no início, e a venda de ingressos, o valor arrecadado com bilheteria também não será. Os caras começaram cobrando $349 para o jogo de abertura. Quando saiu o sorteio, definiram os grupos, a FIFA botou lá, jogo de abertura, $349, uma porrada, né? Uma facada. Aí uma galera comprou.
Só que foi uma pequena galera que comprou. E o negócio foi encalhando, foi encalhando, foi encalhando. Não tinha vendido nem 20 mil, segundo o The Athletic, matéria divulgada na quinta-feira passada. Aí a FIFA baixou de 349 para 55 dólares. Isso é desespero ou não é? Isso é ingresso encalhado ou não é? É isso, é lei da oferta e procura, né? Ninguém tá procurando, vou baixar o preço para ver se vende. E a FIFA fez e teve que reembolsar, inclusive, alguns que pagaram 349 lá atrás e reclamaram. Então, isso será um problema. Mas a bola vai rolar de qualquer jeito. E quando a bola rolar, nós vamos ter 4 brasileiros. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense. O que eu espero? Uma extrema dificuldade. E a grande preocupação é que nós não estamos encontrando dificuldade apenas para bater de frente com essa galera. Essa galera está no topo do futebol mundial e a gente está distante disso. A gente, taticamente, hoje não está no nível desses caras. Em preparação física, a gente não está. Em orçamento, a gente não está. Até o Boto, que é o homem forte do futebol do Flamengo, foi muito feliz essa semana ao fazer a comparação, por exemplo, da situação do Flamengo e da situação do Benfica. E é verdade, o Benfica nem é um time hoje de primeira prateleira da Europa. Ele é dentro do país. Mas ele tem uma capacidade de investimento que o Flamengo, o grande bicho-papão da América do Sul, não tem. E é uma verdade. Essa é uma verdade. Só que o problema nem é só esse. Além do problema da gente não conseguir ganhar desses caras desde 2012, quando o Corinthians ganhou do Chelsea, foi a última vez que um brasileiro foi campeão do mundo superando um europeu, nós estamos sofrendo contra os não europeus também. O Palmeiras em 2021, o Palmeiras foi eliminado pelo Tigres na semifinal, time mexicano, e perdeu a disputa do terceiro lugar para o Al-Ahly. Palmeiras foi 4º colocado no Mundial de 2021. No Mundial de 2023, que não era esse formato, né? Esse Mundial que eu tô falando é o Intercontinental. Antes desse formato espichado de 2025. 2023, o Flamengo caiu na semifinal pro Al-Hilal. Semifinal. O Flamengo nem chegou para a final. Foi o ano lá do Real Madrid, pode esperar. Nem chegou na final. 2024... o Botafogo caiu pro Pachuca. Pela primeira vez em 2024, um brasileiro entrou antes da semi. 2021, o Palmeiras caiu, entrou na semi, caiu. O Flamengo entrou na semi 23, caiu. O Botafogo entrou nas quartas e caiu pro Pachuca. Claro, precisamos pontuar de um contexto específico de loucura de calendário que o Botafogo viveu, mas de qualquer maneira, amigo, o que fica pra história é que você tomou um 3-0 na estreia do Mundial, nas quartas, registrando a pior participação de um brasileiro na história desse formato. Ponto final. Isso está para a história. As circunstâncias, aí você vai ter que abrir o livro de história e ler o capítulo completo. Quando você lê só ali o título, pior participação da história. Então nós estamos perdendo para Al-Ahly, para Tigres, para Al-Hilal, para Pachuca. Nós estamos perdendo para essa galera. Nem sempre a gente está conseguindo sequer chegar do Real Madrid, do City. Não está dando. A gente está caindo antes. Então é um momento muito delicado do futebol brasileiro, muito complicado. E eu acho que esse Mundial, ele é importante também para a gente ter mais clareza desse quadro. Que é um quadro que a gente não quer aceitar. É um quadro que se estende para a seleção, que a gente vê na eliminatória. Que a gente vê o Brasil passar algumas rodadas da eliminatória para a Copa do Mundo em 6º lugar. O Brasil passou algumas rodadas dessa eliminatória em 6º lugar. O Brasil está atrás do Equador. Você vai comparar time por time, não é possível que a gente esteja tão atrás. O Brasil perdeu dessa eliminatória para o Paraguai. O Brasil nessa eliminatória não conseguiu ganhar da Venezuela. Então nós temos muitos problemas. E eu acho que são os dois principais. O problema tático, por isso que chega um Abel Ferreira aqui e faz o que faz. 2 dos 4 times brasileiros do Mundial são treinados por português. Chegou o Renato Paiva e chegou o Abel Ferreira. Isso quer dizer alguma coisa, né? Se você olhar os trabalhos de destaque do futebol brasileiro dos últimos anos, Abel Ferreira, Arthur Jorge, ano passado, do Botafogo, Jorge Jesus, que até hoje não é esquecido pelo torcedor do Flamengo, isso quer dizer alguma coisa. Se você olhar para o quadro da seleção de novo, precisamos ir atrás do Carlo Ancelotti, porque o Brasil teve treinadores brasileiros dos últimos anos de diferentes perfis e ninguém bateu o grande objetivo. Teve o Tite, teve o Dorival, teve o Diniz, teve o Filipão, teve o Dunga, teve de tudo. Foi uma salada de estilos. Ninguém bateu o objetivo.
Então você foi lá, ficou 2 anos, porque ele chegou em 25, mas a CBF estava tentando desde 2023, 2 anos, trazer o Carlo Ancelotti, um italiano, técnico do Real Madrid, para ver se vai, porque com o técnico brasileiro não está indo. Então temos hoje um atraso tático, eu acho que é inegável que enquanto a gente ficou preso num conceito de que somos melhores, não temos nada a aprender com ninguém, somos o país do futebol, somos o país pentacampeão do mundo, os caras fecharam a casinha e estudaram. Estudaram e a distância que era aqui foi diminuindo, até a hora que eles ultrapassaram nós, eles estão na nossa frente, simples assim. E também a questão de grana, óbvio. Olha o câmbio, galera, é 1 para 5, 1 para 6. Quando a gente vai olhar dólar, vai olhar euro, a gente não tem condição. Chega qualquer clube europeu que quiser chegar aqui e tirar um jogador brasileiro, tira, e muitas vezes tira pagando baixo. Tira muitas vezes por 15, por 20, daqui a pouco vende a 100. Tem retorno técnico, porque o cara vai dar uma estourada lá, a não sei que seja um fracasso. Mas na maioria das vezes os caras dão certo, se desenvolvem, terminam a lapidação. Também por que você não pode chegar aqui e botar banca de vender o cara por 100? Não pode. Primeiro porque você está precisando do dinheiro, você não pode abrir mão de uma venda de 20, 30, você tem que aceitar. Então quando você tem 2 lados de uma negociação, um tá grandão, um tá forte, sabe que o outro tá fraco, o que tá forte, amigo, vai jogar o valor para baixo e você vai ter que aceitar. E também porque o cara não tá pronto. O europeu vai chegar e vai falar, irmão, eu tô contratando um moleque de 16, 17, ainda tem isso, né? Cada vez mais jovens. Pô, o moleque não sabe nem finalizar direito. O Vinícius Júnior saiu daqui com deficiência de finalização. Chegou lá, virou o que virou. Eu tô levando um cara, pô, mas depois você vai vender esse cara por 100, ou não vai vender, ele vai te dar 5 Champions. Tá bom, irmão, mas o que ele vale hoje é isso aqui. Pode ser que ele não me dê as 5 Champions e eu não consiga vender por 100, então eu tô assumindo o risco do negócio. E assim a coisa acontece. Então, essa é a nossa dificuldade. Então, medir contra 8 europeus, eu acho muito difícil. O que é o projeto da participação brasileira nesse Mundial? Eu ficaria muito satisfeito com 3 vagas para as oitavas, porque eu acho que o cenário de grupo do Botafogo é praticamente impeditivo de classificação. Ficaria muito surpreso e vocês sabem que pessoalmente extremamente feliz. Mas não acho que o Botafogo vai conseguir passar num grupo que tem PSG e Atlético de Madrid. O melhor PSG da história, tomara que o Dembélé não volte a tempo aí, da primeira fase inteira. Não pode ser que jogue. E o Atlético de Madrid, que é um time competitivo, é um time que precisa, é um time que com certeza... Aí tem uma diferença entre o PSG e o Atlético, que pode ser a maneira como encara o Mundial. Porque o PSG, irmão, tirou 500 toneladas dos ombros ganhando a Champions. Eu não sei como o PSG vai encarar o Mundial. A Champions ele encarou como vida ou morte para o projeto. O Mundial, pode ser que o PSG entre relaxado e tal e o Botafogo se beneficie disso. O Atlético eu já acho que não vai entrar nessa postura. Porque esse trabalho de mais de uma década do Simeone ainda está precisando de um título pesado, sabe? De uma chancela, e eu acho que eles vão levar o Mundial muito a sério, muito. E é o terceiro jogo, né? E pode ser o jogo definindo vaga, e você sabe como é o espírito competitivo que o Simeone embute nas equipes dele. Então eu acho muito difícil o Botafogo passar. Então eu estou projetando o que eu considero, né, uma projeção otimista é o seguinte: passam 3, passa o Palmeiras, passa o Flamengo, passa o Fluminense. O Fluminense pegou, enquanto o Botafogo pegou o grupo mais casca grossa, tirando o Seattle Sounders hoje, que eu acho que o Botafogo vence hoje, o Fluminense pegou um grupo bem acessível, né? Tem o Dortmund na estreia, depois os outros 2 é pra ganhar, meu amigo. É pra ganhar e passar. E aí nas oitavas eu acho que é o possível teto pra gente, né? Pra Palmeiras, pra Flamengo e pra Fluminense. Porque eu tava dando uma olhada aqui nos possíveis cruzamentos, né? Quando a gente olha pras oitavas. Então, o Flamengo pode pegar um Bayern de Munique da vida nas oitavas de final, né? O Fluminense, ele pode pegar uma Inter de Milão, por exemplo, né? Até mesmo um River Plate, que é um confronto chato. Então eu tô trabalhando com... Precisa ver essa Inter agora, como é que vai ser, né? Depois do Inzaghi e tal, o Inzaghi vai estar lá no Al Hilal. Eu tô projetando isso, tá? Como otimismo, 3 brasileiros nas oitavas e quem sabe um brasileiro nas quartas. Você vê ontem o Al-Ahly e Inter Miami. Não vai ser jogo fácil, nenhum dos dois pro Palmeiras. O Al-Ahly é um bom time, fez um ótimo primeiro tempo. Teve o pênalti para ganhar o jogo no segundo tempo, que o Stari pegou. E o Inter Miami voltou bem melhor pro segundo tempo, finalizou bastante no segundo tempo. Não tem moleza. Não vejo moleza nesse grupo do Palmeiras, não. Não é só o Porto, não. Acho que o Al-Ahly vai dar trabalho pro Palmeiras. Porque na hora que a gente bater de frente, cara, com o europeu... Aí é que o bicho pega. A gente está muito distante.
Então eu acho que o torcedor brasileiro, de uma maneira geral, tem um pouco essa esperança, né? Tem um pouco esse sentimento, eu acho, o torcedor dos 4. Olha, passou da primeira fase e conseguiu passar das oitavas, lucro. Aí vamos ver o que acontece. Na hora que tiver bater de frente com um Bayern de Munique, né? Com um PSG no mata-mata, com o Chelsea lá na frente, com o City. Amigo, olha o que o City gastou aí, olha o que o City está fazendo para tentar apagar a péssima impressão da última temporada. Real Madrid, irmão, é o Real Madrid. Você nunca vai tirar um time que tem Mbappé, Bellingham, Vinícius, Rodrigo da parada, com um treinador novo chegando, Xabi Alonso chegando, cheio de vontade, dando esporro do Rodrigo já. Então eu acho o nosso panorama bem complicado para esse Mundial, bem difícil. Olhando para os 4, eu enxergo mais possibilidades no Palmeiras e no Flamengo, e eu acho isso óbvio, porque são os 2 melhores elencos que a gente tem no Brasil. O Botafogo trouxe contratações que eu acho que podem dar muito certo, o Correa e o Arthur Cabral, eu acho que são nomes que qualificam o elenco. Depois do Mundial, aí é outra história. O Igor Jesus deve ir embora, o Jair deve ir embora, o Cuiabano também tinha proposta, é outra história. Mas o elenco que o Botafogo montou para o Mundial é bem interessante. Se encaixar, pode dar certo. Né? E o Fluminense, eu acho que em termos de material, né, tá abaixo dos 3. Aliás, que coisa essa contratação e esse, eu não diria imprevisto com o Soteldo. Eu não sei se dá para colocar na categoria imprevisto, porque o Fluminense anuncia a contratação do Soteldo e já diz, olha, o Soteldo já vai direto pro Mundial, já vamos ter o Soteldo no Mundial e tal. Quando chega no sábado, no dia da abertura da competição, o Fluminense solta uma nota dizendo o seguinte, olha, o Soteldo se machucou, teve uma lesão muscular grau 2, se machucou lá no jogo da Venezuela das eliminatórias, tá fora da fase de grupos, e aí nós vamos ver se ele se recupera lá nos Estados Unidos a tempo de jogar o mata-mata caso o Fluminense passe. Galera, nós estamos em 2025, 6 meses no ano. Em 6 meses no ano, o Soteldo já teve 3 lesões musculares. Será que ninguém do Fluminense sabia disso aí não na hora de contratar? Será que esse risco foi medido? Será que o Renato Gaúcho, que com certeza foi decisivo nessa contratação do Soteldo, a gente sabe o perfil de trabalho do Renato, será que isso não foi avaliado? O Soteldo teve 3 lesões musculares esse ano do Santos, fora as vezes que ele desfalcou o time porque dizia que estava com dor. É ou não é verdade? É só você pegar, dá um Google aí, pesquisa aí que você vai ver. 3 lesões musculares e outras ausências. Ah, o Soteldo sente dores, não vai pro jogo. Ih, jogo fora de casa, o Soteldo sentiu dores, departamento médico tirou do jogo. Isso só em 6 meses. O Fluminense achou bom negócio. Pagar por um jogador com esse histórico. Por um jogador com histórico de lesões e com histórico de abandonar barco. Sim, é isso que eu tô dizendo mesmo. Histórico de abandonar barco. Tá? Não gostou? Vem pra cima. Histórico de abandonar barco. Na hora que o bicho tá pegando, ó, vou embora. Na hora que o time cai pra 2ª divisão, vou embora. Na hora que o time tá afundando de novo, vou embora. Esse é o histórico do Soteldo. O Fluminense achou ótimo contratar esse perfil de jogador. Esse perfil de jogador eu não quero. O Santos não tem um jogador desse nível para jogar na ponta esquerda, que faz o que o Soteldo faz, que tem a qualidade, o drible, a velocidade do Soteldo, só que é um cara que na maioria dos jogos não tá afim. Então, irmão, se não tá afim, eu não vou pagar para quem não tá afim. O Fluminense quis pagar. E ainda deu esse azar da lesão muscular. A 4ª lesão muscular em 6 meses. Em 2025, 4 lesões musculares em 6 meses. Parabéns aos envolvidos. Vamos ver se ele volta na reta final do Mundial. Vamos ver se dá tempo. Vamos ver. Bom, é isso aí. Boa sorte para os brasileiros, boa sorte especialmente para Palmeiras e Botafogo que jogam hoje. A gente vai estar de olho nisso aqui para falar durante a semana no canal. E você, tá com a minha projeção aqui? Que a gente consegue chegar nas oitavas com 3 brasileiros e daí pra frente é lucro? Ou acha que dá pra sonhar com algo maior? Quem sabe até um título brasileiro, por que não? Deixa a sua opinião nos comentários, quero sentir aí como é que tá o otimismo da galera ou o pessimismo da galera. Dá a sua opinião no vídeo, like, se inscreve, ativa o sininho, bom domingo pra todo mundo, juízo, boas estreias hoje pro Verdão e pro Fogão e tchau!